Fala pessoal, tô iniciando mais um vídeo aqui. Eu sei que já faz tempo que eu não gravo aqui pro canal, né? Particularmente o último vídeo que eu fiz foi do 7 Espadas X da Névoa. E eu tô retrazendo aqui pro canal um vídeo sobre os Jinchurikens. Eu já acabei os vídeos dos Kages, né? Inclusive, se você ainda não conferiu, deu uma passada lá que tá muito bom o vídeo. E agora nós vamos falar sobre a Kushina, né? Que foi a segunda Jinchuriki da Raposa de 9 Caudas. Mais uma vez falando, eu já tenho um vídeo aqui no canal falando sobre o Naruto. Foi o último Kage que eu falei. Então, se você ainda não conferiu, dê uma passada lá, tá aqui o link na descrição. E vamos falar aqui sobre a mãe do protagonista, né? Kushina Uzumaki, o rabanete vermelho da Aldeia da Folha. Claro, vai se destacar aqui também, que eu já falei o vídeo da Mito, se você ainda não conferiu, dê uma passada lá também. Então vamos iniciar aqui, né? Claro, esse vídeo vai dar trabalho de fazer, porque são as habilidades, as curiosidades e a história, né, da Kushina, que dá pra dar uma boa resumida ali da história dela, não é? Então, vamos falar aqui, mas tem muita coisa curiosa para falar sobre essa personagem, velho. A mãe do protagonista, que deveria ter mais destaque, né? E a voz de Boruto, né? Atualmente o Boruto. Então, vamos iniciar esse vídeo, mas eu peço, deixa o likezão que ajuda demais o canal a crescer, né? Cada like ajuda o canal a crescer e ir longe. Então, eu peço, deixa o likezão aí, velho. Deixa o like, curtiu? Então, vamos falar aqui sobre Kushina Uzumaki, uma das poucos membros mostrados do clã Uzumaki, né? Afinal de contas, o clã foi destruído. Então, vamos falar aqui sobre essa personagem. Então, vamos falar a história dela. Bora lá. Kushina nasceu durante os períodos da Segunda Grande Guerra, e é claro, o clã dela já existia. Ela não nasceu na Aldeia da Folha, mas sim no país dos redemoinhos. Ela nasceu com um chakra muito superior, até com os membros do seu próprio clã, para ver só o quão grande e poderoso era o chakra da Kushina. E ela foi levada para a Aldeia da Folha junto com sua família. Detalhe, ela não foi sozinha, ela foi com sua família, porque a mãe dela foi junto, os pais dela também. E é claro, né, isso salvou a vida da Kushina, coisa que eu vou falar muito tempo depois. Ela foi levada para lá justamente para ser a Jinchuriki da Raposa de 9 Caudas. Isso porque Mito Uzumaki, que era a esposa do primeiro Hokage, já estava em idade avançada e ela deveria ser passada, extraída da Raposa de 9 Caudas para Kushina antes que ela morresse, senão a besta renasceria em outro lugar e teria a possibilidade da besta ser roubada por outra vila. Então era necessário, urgente, que houvesse um Jinchuriki, a troca do Jinchuriki antes de que a Mito morresse. Ela, claro, né, ficou preocupada com relação a isso, né? Ela já estava num país estrangeiro, o país do Redemoinho é aliado da Aldeia da Folha, né, tipo uma ilha, só que ainda assim continua sendo uma terra estranha para ela. Logo, ela que era uma garota de 12 ou 9 anos de idade para 12 por aí, e cara, aquilo foi muito impactante para ela, né? Ela não sabia como lidar com tudo isso, até porque ela própria, quando entra na academia, sofre preconceito por conta da tonalidade vermelha do seu cabelo, mas a Mito contou para ela que ela tinha a capacidade de descobrir o amor, e que superar não só o ódio que a Raposa de 9 Caudas continha dentro dela, como o ódio que as pessoas tinham com relação a ela, por ela ser uma estrangeira, por ela ser uma Jinchuriki, e ainda mais ela tinha o sonho de se tornar uma Hokage. Só que, cara, dentro desses períodos, né, nós estávamos vivendo nos períodos da Segunda para a Terceira Grande Guerra Ninja. Isso detalhe, quando a Kushina era criança, estava os períodos da Segunda Guerra, passa um time skip ali e depois vem os períodos da Terceira Grande Guerra. Vale se destacar que a Aldeia da Nuvem estava sequestrando garotas com chakra especialmente poderoso para servir de Jinchuriki e também para servir de habilidades especiais. Eles tentaram sequestrar Hinata e agora eles estavam tentando sequestrar a Kushina. Claro, não é, o plano fracassou porque o Minato percebeu, né, o Minato que havia conhecido a Kushina, ele percebeu que havia rastros de cabelo dela, vermelhos. E claro, não era um rastro comum, porque nem todo mundo na Aldeia da Folha tinha cabelo vermelho, só a Kushina. Então, ele percebeu que ela havia sido raptada, foi atrás dela e matou todos os esquadrões da Aldeia da Nuvem que havia sequestrado ali. Detalhe, são ninjas jonins, ele ainda estava na academia, para você saber o poder que o Minato possuía. E é claro, assim ela descobriu alguém que a admirava, porque ele de fato admirava ela, e ela passou a admirá-lo também, alguém que salvou a vida dela, que ela realmente tinha assim um certo voto e uma certa simpatia com ele. No mangá, no novo mangá, né, é mostrado que ela já tinha um certo apego por ele, já que ela pedia para treiná-lo e passava mais tempo com ele, claro, né, ele tinha muitas missões, então ela não podia sair do círculo do clã Uzumaki, que era um círculo ali para manter a Raposa de 9 Caudas contida. Quando ela saiu, a besta tentou se libertar, mas graças ao Minato eles conseguiram realmente impedir o avanço da Raposa de 9 Caudas. Nisso nós percebemos que ela fez de tudo para estar do lado dele, e assim ela encontrou alguém que ela pudesse encontrar o amor, alguém que ela pudesse se afirmar, no caso, não é, e se afastar de todo o ódio e rancor que vinha não só da besta, mas de outros ninjas da própria aldeia dela. Claro, né, com o selamento que foi ensinado pela mãe da Kushina, né, a mãe da Kushina ensinou a técnica de selamento para o Minato,
para ajudar ele a tentar parar a Raposa de Nove Caudas caso ela saísse do controle. Ou seja, a própria família da Kushina já estava ajudando ali tudo possível para impedir que a Raposa de Nove Caudas saísse do controle. E entre os períodos da Segunda Grande Guerra, quando ainda ela era criança, o clã Uzumaki foi destruído. Provavelmente não só foi um choque enorme para ela, como também para toda a sua família, incluindo para Mito, que era a esposa do primeiro Hokage, que fazia parte desse clã. Foi necessário no mínimo umas 3 ou 4 vilas ali para destruir o clã Uzumaki, para você ter noção que era um clã realmente muito poderoso. Mas o motivo pela qual sua destruição foi porque o clã era tão poderoso, mas tão poderoso mesmo em técnica de selamento, que as bestas de cada que eram disputadas eram realmente fáceis de serem controladas por eles. Facilmente poderiam conter uma besta com cauda. E isso revelou ser um motivo de uma ameaça para uma grande nação. E assim, 2 vilas ou 3 por aí, 3 ou 5 vilas, não se sabe se eram grandes nações, mas umas 2 vilas das grandes nações e as outras vilas menores se uniram para destruir o clã Uzumaki, que resistiu bastante, provavelmente. Vale se destacar que os remanescentes do clã fugiram para outras vilas como a Aldeia da Chuva, a Aldeia da Folha, principalmente a Aldeia da Folha, que era ligado à aldeia ao país do Redemoinho, e outras vilas menores. Porém, o clã foi desfeito ali, sendo uma das remanescentes que saiu antes da destruição do clã Kushina Uzumaki. Depois que ela se casou com o Minato, não é? Ela era conhecida como um ser muito rebelde, como podemos assim dizer. O Jiraiya chamava ela de menino de saia, e porque ela tinha um temperamento muito explosivo, muito forte, eles acabaram se casando. E com esse casamento eles tiveram um filho chamado Naruto Uzumaki, como podemos assim dizer. Naruto veio das inspirações do livro do Jiraiya. E é claro, né, ele se sentiu muito honrado por receber este título, né? Afinal de contas, Naruto, o protagonista, surgiu de um dos romances dele. E assim, né, com o surgimento, com o nascimento de Naruto, né, podemos perceber que um problema se aproximava. O chakra que ia ser dado para o selo da Raposa de Nove Caudas estava sendo enviado para o nascimento do bebê. Então isso representava um grande risco para a Aldeia da Folha, porque deveria dar o risco, não é, de que a besta saísse do controle. Nesse momento, com a destruição, né, de Konoha, e afinal de contas, o Obito havia sequestrado Kushina enquanto o Minato estava protegendo o Naruto, e assim ele tentou distrair a besta, né, ele conseguiu extrair a besta através dos ensinamentos do Madara para como controlar a Raposa de Nove Caudas. Ele conseguiu extrair a besta e assim conseguiu meio que soltar ela na Aldeia da Folha. Alguns da Aldeia da Folha, como Hiruzen e Kakashi, sentiram a presença. Inclusive, a morte da Byakuya, que era a esposa do Hiruzen, aconteceu neste momento que ela estava encarregada de cuidar da Kushina. Então, meio que para tentar conter o estrago de tudo que aconteceu, Minato e Kushina tentam parar a Raposa de Nove Caudas, ela com a corrente adamantina, e assim ela planejava se sacrificar levando a besta junto. Porém, naquela discussão com o Minato, afinal de contas, ele planejou conter a besta, né, matar a besta junto com ele e selar lá dentro do Naruto. Mas é claro, a Kushina meio que intervia, afinal de contas ele era o Hokage, porém ele tinha um certo apreço com relação, como posso dizer, uma gratidão com relação a Kushina, porque ela havia sacrificado tudo por conta daquela vila e agora ela ia sacrificar a sua vida para conter aquela besta de novo. E em meio a essa discussão, a Raposa de Nove Caudas tenta atacar Naruto, porém ela é impedida por Kushina e Minato, que se jogam aí na frente do ataque. Kushina foi a última que morreu. Ela deixou suas últimas palavras por Naruto e assim o Minato concluiu o selamento do Ceifeiro da Morte, selando a besta dentro do Naruto. Claro, não é? Nas últimas palavras da Kushina, ela pede pro Hiruzen que proteja o Naruto e que cuide bem dele, né? Porque tecnicamente a gente sabe que o Hiruzen não foi uma figura paterna para o Naruto. Afinal de contas, ele não era necessariamente uma figura paterna para o próprio Asuma, que era filho dele. Então vamos dizer que assim, o que dirá do próprio Naruto, não é? Mas ele protegeu o Naruto, né, não colocando o nome Namikaze nele por conta do perigo, já que ele era muito recente, né, que ele era o Hokage, né, então muitas pessoas tinham raiva do sobrenome dele por conta que o Minato era o Hokage e era alguém muito procurado nas outras vilas. Ele frustrou muitas guerras, incluindo contra a Aldeia da Pedra. Então, meio que ele colocou Uzumaki, e assim ficou Uzumaki Naruto, né? O filho do Minato Namikaze e Kushina Uzumaki, também pertencente ao clã Uzumaki. Naruto faz parte do clã Uzumaki. E assim se encerra a história da Kushina. É uma história bastante curta, cara, não há muito o que se falar com relação à história dela.
Mas nós vamos falar aqui sobre as habilidades da Kushina e as curiosidades dela, no caso, né? Falando sobre a história das bestas com caldo. Na verdade, ela não tem quase nenhuma habilidade com relação a Kurama. Isso porque ela servia mais como prender a besta do que necessariamente para se aprimorar com os poderes da raposa de 9 caudas. Nas técnicas que a Kushina tem, ela tem a corrente de selamento adamantina, a técnica Kengu Fusa, que é a técnica clássica do cão Uzumaki, no caso, não é? Inclusive, quando o Orochimaru fala que a Karin despertou essa habilidade, aí se refere à Kushina, as mesmas correntes que a Kushina despertou, que no caso é uma habilidade de selamento do clã Uzumaki, que é perfeito para conter bestas com cauda. É uma corrente de selamento que suprime a besta, não só isso, mas serve também como barreira, ou seja, ela não só serve para isolar a besta geograficamente, como prendê-la. É uma das melhores técnicas de selamento do clã Uzumaki, e a Kushina apresentou essa habilidade para parar a raposa de 9 caudas. E detalhe, ela tinha controle ideal, perfeito praticamente, com relação a esta habilidade, diferente da Kari, que só despertou ali poucos minutos, uma vez só no anime todo. Mas a Kushina tinha total controle sobre esta habilidade. Formação do selo de 8 trigramas, o Okinofusa Shiki, que é a técnica de selamento que suprimiu a besta de cauda dentro do selamento de Naruto, não é? Ela foi responsável por também selar a besta dentro do Naruto. Inclusive, Minato colocou o chakra dela lá dentro também, mas ela também foi responsável por parte do selamento da raposa de 9 caudas. Ela também tinha essa habilidade, que é a técnica de selamento ideal para parar uma besta com cauda e selá-la e suprimi-la dentro de alguém. Selo de 4 símbolos, Shishoufun. É a técnica de selamento básica do clã Uzumaki. Eles também tinham essa técnica de selamento, né? O Ashina Uzumaki também apresentou essa mesma habilidade, e a Kushina também apresentou, que é a habilidade do selamento de 4 pontas, que é capaz de suprimir uma besta gigantesca. E também membros do clã Uzumaki provavelmente também sabem essa habilidade. Transformação em Biju, modo Bijuka. O modo Bijuka, né, ela também se transforma no modo besta com cauda, claro, né, não conscientemente, né, foi apresentado no mangá, apenas no mangá, naquele novo mangá que foi lançado do Minato, né, que, cara, ela consegue se transformar. Ela não tem controle sobre a transformação, assim como o Naruto não tinha, mas ela consegue se transformar no modo besta com cauda, inclusive fazendo o ataque de cauda que ela utilizou contra o Minato sem querer, no caso, não é? Porque a besta de 9 caudas estava fugindo do controle. Mas sim, ela consegue utilizar esta habilidade. E essas são todas as habilidades da Kushina. Eu sei que é pouco, mas as habilidades que ela apresentou no caso, não é? Eu não poderia incluir mais das habilidades do que ela não possui. Há outras habilidades que foi apresentado no anime, pelo menos no filme, no caso, não sei se é no filme ou naquela ilusão lá que aparece, que ela utiliza a técnica de transferência de chakra. Provavelmente ela possui também. Então, vamos falar aqui sobre as curiosidades da Kushina. Afinal de contas, ela é uma personagem, a mãe do protagonista, não é? Então, provavelmente, ela também tem grandes curiosidades com relação a ela. Seu apelido era Pimenta ou Rabanete Vermelho, por conta do seu cabelo vermelho, e ela também é chamada de Pimenta Explosiva por conta do seu temperamento muito forte. Assim como membros do clã Uzumaki, ela também tem um temperamento muito forte e explosivo. O passatempo favorito da Kushina era bater papo e pregar peças nos outros. Provavelmente ela conversava muito, gostava muito de conversar com a mãe do Sasuke. E também vale se destacar que ela gostava muito de pregar peças nos outros e provavelmente com os amigos que ela possuía na aldeia da Folha. A comida favorita da Kushina é shiu ramen com sal, e ela não gosta de café nem de nenhuma comida ou doce amargo. No caso, né, qualquer bebida amarga ela não gosta, inclusive café. Surpreendente, porque eu realmente... Minha bebida favorita é café, velho. Não dá pra viver sem café. A Kushina particularmente não tem ninguém que ela queira lutar ou superar, independente da situação. O poder dela nunca foi voltado para uma personagem que queria alcançar ou superar alguém ou derrotar alguém por vingança. Ela nunca teve esse objetivo. A frase favorita da Kushina é: não desista até o fim. Claro, essa frase é a favorita dela, né, que é a frase que ela mais utilizava, e que é muito similar à frase do Naruto, que é nunca volto atrás da minha palavra. A frase dela é muito parecida com ele, e também, no caso, não é, ela demonstra a grande determinação que ela possuía de nunca desistir. Kushina apresentava ser uma boa cozinheira, sendo que Minato pediu para ela cozinhasse mais. Claro, esse pedido revela que de fato ela cozinhava muito bem, porém, ela não cozinhava tanto. Mas o Minato pedia que ela cozinhasse mais, porque provavelmente a comida dela era muito boa. E essas são as curiosidades, as habilidades e a história da Kushina. Claro, né, a gente vai falar de todos os personagens aqui de Jinchuriki, que a gente já terminou o vídeo dos Kages, e esse daqui é da Kushina. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, que ajuda demais o canal a crescer. É um vídeo curto, não é? Até porque a história dela é muito corrida,
Mas vamos falar aqui, detalhe, ela nasceu nos períodos da Segunda para a Terceira Grande Guerra, entre esses períodos, e ela morreu com 24 anos de idade. Muito cedo, não, ela morreu muito jovem, mas ela teve capacidade ali de ter uma vida muito boa com o Minato, né? Passaram anos juntos e provavelmente eles se casaram, que não foi mostrado no anime, mas provavelmente eles se casaram, e ela teve tempo ali de conhecer o Naruto, que foi filho dela. Infelizmente eles não tiveram tanto tempo juntos, mas ela pôde conhecê-lo no selamento, depois que o selamento estava posicionado em casa desse corrompido. Esse daqui foi o vídeo da Kushina, vídeo do Naruto já possui, e também vale se destacar que o próximo vídeo é o do Blue Bee, ou do Killer Bee, talvez eu faça do Blue Bee primeiro, que também é muito curto, e depois eu te faço sobre o Killer Bee, a história do Killer Bee, que é muito mais comprido. E é isso, eu peço que você dê esse likezão que ajuda demais o canal a crescer, e é isso, obrigado por tudo, valeu, e tchau.